Palmeiras não tem estádio. BAP promete presente de Natal para a nação rubro-negra. Essas e outras notícias aqui agora no seu canal Paraquedista Rubro-Negro. Pedir para vocês que começaram a nos assistir, que deixem o like. Não são inscritos, se inscreva, tem um botãozinho preto aqui embaixo escrito inscrever-se. Acione o sino da notificação para todos os vídeos e continue dando aquela moral, compartilhando os nossos conteúdos. Lembrando que tudo isso para vocês é 0800. E aqui vocês ficam sempre por dentro de tudo que acontece nos bastidores do mais querido canal Paraquedista Rubro-Negro e página Amaury de Paula Santos. Galera, vou começar esse vídeo com aquela palavra de meditação matinal. Está em Josué, capítulo 1, versículo 5, que diz o seguinte: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Rapaz, que esses vídeos estejam abençoando a cada lar a qual estiver chegando e que essas bênçãos se estendam para os seus familiares em nome de Jesus e que essa venha a ser a melhor terça-feira de todas as nossas vidas para a honra e glória do Senhor. Galera, o elenco do Flamengo faz hoje o último treino lá no Catar. Esse treino está previsto para começar às 10 horas da manhã, horário de Brasília, tá? Mas antes desse treino, Felipe Luiz, nesse momento aqui que eu estou gravando esse vídeo, deve estar concedendo uma entrevista coletiva. Assim que puder, estarei trazendo imagens dessa coletiva de Felipe Luiz, tá? Antes desse último treino, no qual Felipe Luiz aí vai definir os 11 iniciais para esse jogo. Felipe Luiz aí tem uma dúvida ali na defesa entre Danilo ou Léo Ortiz, que está 100% recuperado, né? Então, o restante, Felipe Luiz deve mandar a campo o time titular campeão da Libertadores da América em cima do Palmeiras, né? Vamos aguardar, assim que eu tiver mais informações, estarei trazendo para vocês. Lembrando que esse jogo é amanhã, às 14 horas, horário de Brasília, às 18 ou 20 horas, lá no Catar, né? Bom, ontem teve a premiação aí da final do Campeonato Brasileiro e algo que chamou muita atenção, não só minha, mas de muitas pessoas, foi que Gabriel Ganás, técnico do Mirassol, recebeu o prêmio de melhor técnico do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Flamengo, melhor defesa, melhor ataque, melhor jogador da competição, pontuação lá em cima, todos os quesitos que dariam crédito a Felipe Luiz de receber esse prêmio. Nem o prêmio Bola de Prata, Felipe Luiz ficou dentre eles, né? Eu acho, no meu ponto de vista, estou conjecturando, a implicância, a inveja da maioria dos comunicadores com relação ao Flamengo é tão grande que acaba tirando o mérito de alguns atletas da instituição. Ganás fez excelente campeonato, colocou o Mirassol num patamar inimaginável, conseguindo a vaga direta para a Libertadores da América. Muitas pessoas questionando, mas coloca o Mirassol nas mãos do Felipe Luiz para ver se ele vai fazer a mesma coisa. Gente, estamos falando do que cada treinador fez à frente do seu time, independente se é Mirassol, se é Palmeiras, se é Flamengo, se é Bahia. Nós estamos falando de como o time chegou na final da competição sobre a batuta do seu técnico. Então vamos lá, ó. Flamengo, campeão, foi campeão brasileiro, melhor ataque, melhor defesa, invicto como mandante, mais jogos sem sofrer gols e craque da competição. Mesmo com esses números, Felipe Luiz não venceu o prêmio do melhor treinador do prêmio do Brasileirão, nem a bola de prata. Lamentável, né? Então, seguindo aqui, ó, Flamengo tem os seus jogadores que estão lá no Catar, né? Para disputar aí o derby das Américas. O Flamengo pode ter prejuízo nessa competição. Eu acho inadmissível um clube ir para uma competição dessa organizada pela FIFA e todos os gastos ficar por conta do clube. Viagem, hospedagem, translado, né?
alimentação, tudo responsabilidade do clube. O que interessa lá mesmo é só o título, né? O Flamengo ainda vai disputar 3 títulos aí. O Derby das Américas, depois tem a competição contra o Pirâmides, né? Que no momento eu esqueci o nome, na final a taça do Interclubes. Bom, como os atletas estão lá no Catar, foram escolhidos ídolos do passado do Flamengo para receber a premiação por esses atletas. O goleiro Raul Plasma representou Rossi, eleito o melhor goleiro do Brasileirão. Ronaldo Angelim, herói do Hexa, pegou o troféu individual de Léo Pereira. Nunes recebeu o prêmio de Pedro, autor do gol mais bonito no lugar do atacante. Júnior, que pegou o troféu de Jorginho, eleito um dos melhores volantes do Brasileirão. Por último aqui, Dejan Petkovic representou Georgian de Arrascaeta como o melhor jogador do Brasileirão. Parabéns aos ídolos do presente, parabéns aos ídolos do passado que foram aqui representados, né, por esses icônicos ídolos inesquecíveis para nós rubro-negros, para eu que vivi década de 80, 90, 2000, estamos indo aí acompanhando o nosso clube de regata do Flamengo, né? Bom, então vamos seguindo aqui, como eu falei, o Flamengo treina hoje 10 horas da manhã, horário de Brasília. A única dúvida para o Flamengo é Léo Ortiz, o resto da equipe pode ser a mesma da final da Libertadores, com Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Carrascal, Samuel Lino e Bruno Henrique, tá? Falando ainda dos jogadores do Flamengo, sabemos que Léo Pereira está em alta. Eu não consigo entender como ele não entra na seleção brasileira, mas já começou a ser monitorado, né? Não sei se por pressão da mídia ou se é pelas boas atuações dele também. Lógico que é pelas boas atuações e a mídia começa a pressionar o técnico da seleção brasileira. 4 clubes do exterior, né, estão aí monitorando a situação de Léo Pereira. É o Al-Qadishai, da Arábia Saudita, Olympiacos da Grécia, Galatasaray da Turquia e Fenerbahçe também da Turquia. Todas essas informações aqui foram averiguadas, todas essas informações foram confirmadas. Realmente tem esses 4 clubes querendo a contratação de Léo Pereira do Flamengo. No meio do ano, o Flamengo recusou a investida da Valência e do Sevilha, da Espanha, e do Porto de Portugal. Mas os clubes mantiveram o zagueiro no radar. O Flamengo deixou o canal aberto para uma negociação na próxima janela. O Flamengo promete aí fazer duro e a multa rescisória do atleta é de 60 milhões de euros, cerca de 380 milhões de reais na cotação atual. Ou seja, para tirar o zagueiro do Flamengo, vai ter que se pagar a multa rescisória. Sabemos que esses clubes aqui, né, principalmente os da Turquia, têm dinheiro de sobra para poder comprar o Léo Pereira, se assim realmente eles quiserem, né? Bom, mudando aqui de assunto, falar sobre a premiação ontem, o BAP disse o seguinte: estamos fazendo uma campanha contra o gramado de plástico. No ano que vem, serão 18 estádios, sendo que 6 são de plásticos, né? Desses 6 jogos em gramado de plástico, aumenta-se mais um. Como eu falei, o Vasco da Gama, por São Januário, está em obra, utilizará as dependências do Botafogo, ou seja, serão 7 jogos na grama sintética. Bom, então vamos lá para o que disse Leila Pereira com relação a isso. Não pode faltar essa treta, né? A Leila Pereira que insiste em dizer que tem estádio. Falou que se o Flamengo, quando tiver seu estádio próprio, que ele coloque grama natural. Ele administra o Maracanã aí por 20 e poucos anos. Ao contrário do Palmeiras, que o estádio dele não é administrado pelo Palmeiras. A Leila Pereira, já em entrevistas anteriores, eu vou ver se eu encontro para colocar aqui para vocês, já falou que o Palmeiras não tem estádio, que ela depende da Arena Barueri, porque o estádio é do consórcio. Aqui, ó. Sobre esse tema, Leila Pereira, presidente do Palmeiras, rebate proposta do Flamengo pelo fim do sintético. Abre aspas, no dia que o Flamengo tiver um estádio próprio, poderá colocar a grama que quiser. Vamos lá para o que ela disse na íntegra. Abre aspas. Infelizmente, essa discussão vem sendo pautada pelo clubismo.
Não há qualquer evidência científica de que os sintéticos ofereçam maior risco de lesão. Inclusive, desde que implantou o sintético no Allianz Parque de 2022, Palmeiras é um dos clubes da Série A com menor número de lesões. Portanto, as alegações da gestão do Flamengo não passam de fake news, fecha aspas. E ela continua aqui, tá? Se a gestão do Flamengo, comandada pelo presidente BAP, estivesse preocupada com os gramados, o campo do Maracanã não seria tão ruim quanto é. Aliás, o Flamengo, no dia que tiver um estádio próprio, pode instalar nele o gramado que quiser, fecha aspas. E ela não terminou. Abre aspas, o Palmeiras tem estádio e optou por colocar um sintético. Eu também tenho um estádio que é a Arena Crefisa Barueri e escolhi o sintético. O mais importante é respeitarmos as regras da FIFA e a integridade física dos atletas, sem clubismo e sem fake news, fecha aspas. Bom, ela disse que o Palmeiras tem estádio, né? Então vamos aqui. Como eu disse, ela mesma já falou que o Palmeiras não tem estádio, que o estádio é da W Torres. Bom, contrato original. O acordo inicial entre Palmeiras e W Torres, firmado em 2014, estabelecia um contrato de 30 anos para a construção, administração e uso do Allianz Parque. Continuando. Status do Palmeiras. O Palmeiras é um locatário do estádio e aluga o espaço para os jogos do clube, conforme mencionado em noticiários do X-Sport. Palmeiras é um locatário. Em acordo de 2024, Em 2024, Palmeiras e W Torres fecharam um acordo para resolver disputas judiciais. O acordo inclui o pagamento de 50 milhões à vista para o clube e a cessão de espaço com uma sala de troféus que não serão mais pagos pelo Palmeiras. Ou seja, até para poder expor os seus troféus lá no Allianz Parque, eles tinham que pagar 50 milhões pelo espaço. O estádio que ela diz que é deles. Vamos lá, disponibilidade. Esse aqui é mais sinistro. A W Torre tem prioridade na utilização do estádio para shows. Ou seja, se marcar um show e o Palmeiras quiser jogar, não, vai ter que ir lá para a Arena Barueri. Aqui não. Aqui quem manda é a W Torres. Então vamos seguindo aqui. A W Torres tem prioridade na utilização do estádio para shows, o que pode impactar a disponibilidade do campo para os jogos do Palmeiras. Então, não é do Palmeiras. Seguindo aqui, arrecadação. Nos dias de jogos, o Palmeiras administra a operação e fica com os lucros da bilheteria. Ou seja, Palmeiras só tem estádio no dia de jogos. Fora isso, o estádio é da W Torres, para shows, para eventos, e se vocês quiserem jogar lá no dia de shows, vocês não vão jogar, como muitas vezes já aconteceu. Inclusive, jogo Flamengo e Palmeiras lá, tinha lá um palco montado ali, atrapalhando até a visão dos torcedores na arquibancada. Ai, Leila Pereira. Engana-se quem acha que o Flamengo vai fazer dinheiro ao disputar o Intercontinental. Pelo contrário, há risco real de voltar ao Brasil com prejuízo. Foi o que eu falei no início da matéria, né? O time se desloca para lá, freta avião, se hospeda no hotel para poder dar conforto aos seus jogadores e acaba tendo que arcar com tudo. Somente com o custo de frete do avião, logística e outras despesas para a viagem a Doha, o Flamengo pode ter um prejuízo de 600 mil euros, cerca de 3 milhões e 700 mil reais, caso seja eliminado no primeiro jogo. Vamos torcer para que não. Se a eliminação acontecer na partida contra o Pirâmides, a diretoria calcula um prejuízo de 200 mil euros, aproximadamente 1 milhão e 200 mil reais. Ou seja, o lucro é ainda assim bem pequeno, o lucro bem pequeno só acontece se chegar à final contra o PSG. A premiação do Mundial, o campeão recebe 5 milhões de dólares, o vice 4 milhões de dólares. Eliminação na semifinal, 2 milhões de dólares. Eliminação no primeiro jogo, 1 milhão. Internamente, membro da diretoria define a situação como um verdadeiro escárnio. E realmente é, né, cara? Toda a pompa, né? Campeão intercontinental,
dá o direito dos jogadores serem campeões mundiais e papapá. Aí chega a premiação, tá igual o campeonato carioca. Chega lá, arrebenta os jogadores e não tem premiação, né? O lucro aqui é mínimo, mas o status, né? O status. Bom, falar aqui sobre negociações, o Flamengo fez uma proposta ao Vitão, segundo o jornalista da Band, do Rio Grande do Sul. Né? O Flamengo apresentou a proposta do zagueiro do Internacional de 9 milhões de euros, equivalente a 56 milhões de reais, e aí perdoando a dívida por Thiago Maia. Porém, o Inter recusou a proposta. O Clube Gaúcho não se interessou pela proposta e não quer envolver a dívida de Thiago Maia na negociação. Ou seja, se for vender, inclui o valor que o Flamengo estaria batendo do Thiago Maia e colocasse aí para... Cara, já que é assim, o Flamengo quer quanto? Quer X? Bom, eles nos devem X, né? Então a gente paga e eles nos reembolsam o dinheiro equivalente a Thiago Maia, coisa que acho que dificilmente vai acontecer. Tá? Outro alvo do Flamengo aí é o goleiro Vitão, só que o Flamengo ganhou um concorrente, que é o Bayern de Munique, que entrou na disputa aí com o Flamengo por Gabriel Brazão. O clube alemão ofereceu 12 milhões de euros, cerca de 74 milhões de reais, por 70% dos direitos econômicos do atleta junto ao Santos, com a possibilidade da operação chegar a 17 milhões de euros, ou seja, 105 milhões. O Santos não descarta aceitar a oferta, ou seja, o Flamengo é um concorrente de peso. Esse valor aqui por um goleiro eu acho inviável, 105 milhões. Você compra um bom jogador aí de meio de campo, compra um bom defensor, como o Flamengo precisa de um goleiro, né? Tá correndo atrás de um zagueiro, precisa também aí de mais um atacante. O Flamengo quer fazer umas 3 a 4 contratações pontuais, só que o Flamengo quer priorizar o mercado nacional nessa primeira janela de transferência. E como eu falei, presente de Natal. O BAP foi perguntado a ele sobre Felipe Luiz, né, o que faltava para a renovação de contrato do nosso treinador. Ele disse que o contrato já está na mesa, que só falta assinar. Teve aí a final da Copa Libertadores da América, teve a reta final do Campeonato Brasileiro, aí chegou o Interclubes. Então, após essa competição, Felipe Luiz deve sentar à mesa e assinar esse contrato que já está redigido. Só falta assinar, tá? E mediante as contratações, BAP falou que terá presente de Natal para a torcida, ou seja, a previsão é que novos nomes sejam anunciados para serem contratados na próxima janela de transferência de janeiro. Pelo que ele falou ontem, né, na premiação da CBF, esses nomes já estão bem avaliados e as negociações estão bem adiantadas, ou seja, teremos surpresas em breve, e ele disse que teremos aí presente de Natal. O maior presente de Natal para mim seria ser bicampeão da Interclubes. Isso aí para mim seria o maior presente. Bom, queridos, sendo assim, eu, Maurício Paula Santos, fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regata do Flamengo. Saudações e fiquem com Deus.